Eu tenho 74 anos. E posso te dizer uma coisa que só quem chegou nessa idade entende de verdade. A gente aprende a reconhecer, muito antes de qualquer palavra ser dita, quando alguém chegou na sua porta com uma decisão já tomada. Não é intuição sobrenatural, não é dom especial, é experiência. É ter vivido tempo suficiente para aprender que certas posturas, certos jeitos de segurar uma mala, certos modos de pisar num lugar como se ele já fosse seu, não enganam. E naquela quinta-feira de tarde, quando eu vi Patrícia abrindo o portão da minha casa com 4 malas grandes, várias caixas empilhadas e a própria mãe caminhando ao lado como se estivessem chegando de uma mudança, eu soube. Antes de qualquer explicação. Antes de qualquer conversa, antes de qualquer frase sendo dita. Eu soube que minha vida tinha acabado de mudar sem que alguém tivesse me perguntado se eu queria. Me chamo Lígia Amaral. Moro na Alameda dos Ipês, número 267, no Parque das Oliveiras, aqui em Londrina, no Paraná. Essa casa foi construída aos poucos, ao longo de décadas, com cada escolha sendo feita por mim e pelo Álvaro. Cada azulejo, cada janela, cada canteiro no jardim. Não é simplesmente um endereço. É o único lugar no mundo onde eu sei exatamente onde estou quando acordo às 6 da manhã. Onde o cheiro da madeira antiga do corredor me diz que estou em casa. Onde a luz da tarde entra pela janela da sala de um jeito que eu conheço de cor. 74 anos, uma vida inteira construída com cuidado. E numa tarde de quinta-feira, tudo que eu achava que estava sob controle começou a escorregar, silenciosamente, como areia entre os dedos. Deixa eu te contar como foi. Eu estava na varanda dos fundos naquela tarde, fazendo o que costumo fazer quando o dia está mais ameno. Lia um livro que estava no meio faz tempo e tomava um chá que o Álvaro tinha preparado antes de sair para resolver umas coisas no centro. Era uma dessas tardes de quinta-feira que não pede atenção, que não anuncia nada, que simplesmente existe como um espaço tranquilo entre o meio da semana e o fim de semana. Ouvi o portão, não o sino da campainha. O portão em si, aquele som de grade de ferro que tem um chiado específico que só quem mora aqui conhece. Levantei, coloquei o marcador no livro, me ajeitei e fui até a frente da casa com a tranquilidade de quem não está esperando nada importante. E então eu vi. Patrícia estava parada na calçada com o portão já aberto. Ao lado dela, sua mãe, Marlene. E entre as duas, espalhadas pela calçada como se já estivessem sendo organizadas para entrar, havia 4 malas grandes de viagem, 2 caixas de papelão fechadas com fita adesiva e uma sacola pesada que Marlene segurava com aquele esforço de quem está carregando mais do que deveria. Fiquei parada na porta da varanda por um segundo. Patrícia me viu e sorriu. Aquele sorriso dela que sempre tem alguma coisa embaixo. Não é um sorriso falso. É um sorriso de quem já resolveu e está esperando o resto do mundo alcançar. Lígia, ainda bem que você estava em casa. Eu olhei para as malas. Olhei para Marlene. Olhei de volta para Patrícia. Patrícia, o que está acontecendo? A gente precisava de um lugar por um tempo, ela disse, já começando a empurrar uma das malas em direção ao portão. Pode me ajudar com essa caixa? Preciso parar aqui um momento para te dizer o que aconteceu dentro de mim naquele instante, porque é importante entender. Não foi raiva imediata, não foi grito. Foi aquela sensação específica, muito precisa, de quando alguém te tira o chão sem avisar. Como quando você vai descer um degrau que você conhece de memória e de repente ele não está lá. Você não cai necessariamente, mas o corpo inteiro dá aquela resposta de desorientação que leva um segundo para processar. Eu fiquei olhando para aquelas malas e para aquelas 2 mulheres e tentei organizar as informações que minha cabeça estava recebendo.
Patrícia é minha nora há 18 anos, casada com meu filho Renato, que naquele momento não estava ali. A mãe dela, Marlene, é uma mulher que eu conheço há tempo suficiente para saber que ela é orgulhosa, reservada e não é do tipo que aparece na porta alheia pedindo favores facilmente. Então por que ela estava ali com mala? Patrícia, eu disse, com aquela calma que as pessoas às vezes interpretam como passividade, mas que não é. É contenção. Entra aqui e me explica o que está acontecendo. As duas entraram. Eu não ajudei com nenhuma mala naquele primeiro momento. Não por maldade, por instinto. Porque algo dentro de mim sabia que tocar naquelas malas seria uma forma de dizer que estava tudo bem, e eu ainda não sabia se estava. Sentamos na sala. Patrícia falou. E enquanto ela falava, eu fui percebendo, aos poucos, a forma como aquela conversa tinha sido construída. Ela disse que Marlene estava passando por um período difícil, que o apartamento onde a mãe morava tinha apresentado problemas sérios que impediam a permanência temporária, que precisavam de um lugar enquanto as coisas se resolviam. Disse tudo isso com aquela fluidez de quem ensaiou o suficiente para que as palavras saíssem sem tropeçar. E por quanto tempo? Eu perguntei. Patrícia inclinou levemente a cabeça, como quem está considerando uma pergunta que achou desnecessária. A gente ainda não sabe ao certo, mas não vai ser longo. Você vai se acostumar, Lígia. Você vai se acostumar. Essa frase. Eu preciso que você entenda o que aquelas 4 palavras fizeram dentro de mim, porque elas não foram ditas com agressividade. Não foram ditas com descaso aparente. Foram ditas com aquela naturalidade de quem genuinamente acredita que está oferecendo um consolo. Mas o que elas disseram, na verdade, foi o seguinte: a decisão já foi tomada, o desconforto que você está sentindo agora é temporário e cabe a você se adaptar. Não, vamos conversar sobre isso. Não, o que você acha? Não, você toparia nos receber por um tempo? Você vai se acostumar. Fiquei em silêncio por um momento que deve ter parecido concordância, mas não era. Era aquele silêncio de quem está processando demais para falar ainda. Marlene, durante toda aquela conversa, ficou praticamente quieta, sentada na poltrona ao lado da janela, com as mãos no colo, olhando para um ponto da sala que não era exatamente nada. Tinha alguma coisa na postura dela que eu não consegui catalogar imediatamente. Não era a postura de alguém aliviada por ter encontrado um lugar. Era a postura de alguém que ainda não tinha certeza de que queria estar ali. Isso eu notei. Guardei. Naquela tarde, as malas entraram. As caixas entraram. Patrícia perguntou qual quarto estava disponível e eu disse que o quarto de hóspedes estava arrumado, com aquela voz neutra que eu uso quando ainda estou tentando entender uma situação antes de reagir a ela. Marlene ficou no quarto de hóspedes. Patrícia instalou as próprias coisas no pequeno escritório que fica no corredor, justificando que não precisava de muito espaço e que aquele cômodo servia muito bem para ela. Eu não disse nada ainda, porque o Álvaro não tinha chegado, porque eu precisava pensar, e porque tinha aprendido ao longo de 74 anos que reagir sem entender raramente leva a algum lugar bom. Fui para a cozinha, fiz janta, que é o que eu faço quando não sei o que fazer. Fui para a cozinha, peguei as panelas, comecei a cozinhar e deixei o movimento das mãos fazer o que a cabeça ainda não conseguia. O Álvaro chegou perto das 6 da tarde. Abriu a porta, viu as caixas no corredor que Patrícia ainda não tinha desmanchado, viu Marlene sentada na sala assistindo ao noticiário e veio direto para a cozinha com aquela expressão de quem chegou numa festa sem saber que tinha festa. "O que está acontecendo?" Ele me perguntou baixinho. Eu expliquei em poucas palavras, vi a expressão dele processar. E então vi aquela coisa que eu já conhecia muito bem no Álvaro, aquela coisa que me ama, mas que às vezes me exaspera.
a resolução pela praticidade. Bom, se precisam de ajuda, a gente ajuda, ele disse, como se aquilo encerrasse o assunto. É por pouco tempo. Álvaro, ninguém perguntou se a gente queria ajudar. Elas simplesmente chegaram. Ele me olhou com aquela expressão de marido que está tentando entender por que a esposa está complicando algo que parece simples. São família, Lígia. 2 palavras. São família. E eu fiquei ali, na frente do fogão, com a colher na mão, e não respondi. Não porque não tinha o que dizer. Tinha muito. Mas porque sabia que naquele momento específico, com Marlene na sala e Patrícia reorganizando alguma coisa no corredor, não era a hora. Algumas conversas precisam de espaço, de silêncio ao redor, para serem ditas de verdade. Jantamos os 4 juntos naquela noite. Patrícia falou bastante, como sempre faz, preenchendo os silêncios com comentários sobre Londrina, sobre o calor, sobre como a sala da casa tinha uma luz muito boa. Álvaro respondeu com aquela cordialidade genuína que sempre foi a característica mais marcante e, às vezes, mais complicada dele. Marlene comeu pouco. Falou menos ainda. Em algum momento, quando Patrícia se levantou para pegar água, Marlene e eu ficamos sozinhas por uns segundos à mesa. Ela me olhou. Eu a olhei. E houve naquele olhar uma coisa que não consigo descrever com precisão, mas que registrei completamente. Era como se ela também estivesse querendo dizer alguma coisa que ainda não sabia como começar. Nos dias seguintes, a vida na casa mudou de formas que individualmente pareciam pequenas, mas que juntas criavam uma pressão que só eu parecia estar sentindo completamente. Na sexta-feira de manhã, Patrícia reorganizou o armário do corredor sem perguntar, movendo toalhas e lençóis que eu tinha num sistema específico para um arranjo diferente. Quando eu mencionei, ela disse com leveza: "Ficou mais prático assim, você vai ver." No sábado, ela pediu que eu deixasse a lavanderia livre durante a tarde toda, porque ela precisava usar. Eu tinha programado lavar umas coisas de manhã, então adiantei. Não disse nada. Adiantei e fiquei olhando para a minha própria programação, sendo ajustada para encaixar na rotina de outra pessoa. No domingo, Patrícia sugeriu que o pequeno escritório que ela estava usando poderia funcionar melhor se a escrivaninha fosse deslocada para junto da janela. Me perguntou se eu me importava. Eu disse que não me importava, que era mentira. Mas era daquelas mentiras que a gente conta não por covardia, mas porque ainda não chegou a hora certa de dizer a verdade. O Álvaro continuava vendo tudo aquilo como fase passageira. Tentei conversar com ele na segunda-feira à noite, depois que todo mundo tinha ido para os quartos. "Álvaro, isso não está certo." "O que especificamente?" "O fato de que a nossa casa está sendo reorganizada por alguém que não mora aqui, que a nossa rotina está sendo ajustada, que ninguém me perguntou se eu estava disposta a ter 2 pessoas morando comigo por tempo indeterminado." Ele ficou quieto por um momento. Depois disse, com a melhor das intenções: "Lígia, são alguns dias. Não exagera." Não exagera. Existe uma solidão específica que acontece quando você tenta dizer para alguém que você ama que está se sentindo invisível e essa pessoa responde dizendo que você está exagerando. Não é a solidão de estar sozinha. É a solidão de estar cercada de gente e não ser vista. Conhecia bem essa sensação. Tinha convivido com ela em doses pequenas ao longo de muitos anos. Mas naquela semana ela estava maior do que de costume. Na terça-feira, algo diferente aconteceu. Eu estava no jardim cedo, antes que o movimento da casa começasse. Gosto desse horário. O sol ainda está baixo. O ar tem aquele frescor de manhã cedo, e o silêncio do jardim é o tipo de silêncio que a gente escolhe em vez de simplesmente tolerar.
Estava podando o hibisco do canto quando ouvi passos na varanda dos fundos. Era Marlene. Ela veio com uma xícara de café nas mãos, parou na borda da varanda e ficou olhando para o jardim por um momento antes de me ver. "Bom dia", ela disse. "Bom dia, Marlene." Silêncio tranquilo, do tipo que não exige preenchimento. Ela desceu os 2 degraus da varanda, veio até onde eu estava e ficou olhando o hibisco como se estivesse realmente interessada nele. "Você cuida bem", ela disse. "Há muitos anos." Ela assentiu. Tomou um gole do café. E então disse, com aquela voz de quem está pensando em voz alta, mais do que fazendo conversa: "Você tem um lugar bonito aqui." "Tenho", eu disse. E coloquei nessa palavra tudo o que não estava dizendo mais diretamente. Ela me olhou de lado. Havia algo na expressão dela, uma consciência, um desconforto contido, que me fez perceber que Marlene entendia mais do que demonstrava sobre o peso daquela situação. Mas antes que qualquer um de nós pudesse continuar aquele fio, Patrícia apareceu na porta da varanda chamando a mãe para tomar café dentro de casa, e o momento se fechou como uma janela com vento forte. Voltei para o hibisco, continuei podando, e fiquei pensando naquele olhar de Marlene. Naquela mesma tarde, eu estava procurando um envelope no escritório, um documento antigo que eu sabia que tinha guardado numa pasta específica, quando vi, sem querer, um papel que estava sobre a mesa que Patrícia usava como espaço de trabalho. Não era um documento guardado. Estava aberto, visível, como quem leu e deixou por descuido. Não li tudo. Vi o suficiente para reconhecer que era alguma correspondência relacionada a um imóvel. Vi um endereço que não era desta casa. Vi um valor que não estava claro o que significava. E vi o nome de uma imobiliária que eu conhecia de ouvir falar, aqui em Londrina. Não toquei no papel. Não li mais do que meus olhos alcançaram naturalmente. Peguei o envelope que procurava e saí do escritório. Mas aquele papel ficou comigo. Porque ali estava uma peça de informação que não se encaixava ainda em nenhum lugar, mas que tinha aquele peso específico das coisas que vão fazer sentido mais tarde. A presença de Patrícia naquela casa tinha alguma ligação com um imóvel, com uma decisão sobre um imóvel, com uma situação que envolvia dinheiro e prazo e documentos. E eu ainda não sabia o que era. Naquela noite, deitada ao lado do Álvaro, que dormia com aquela facilidade de quem não está carregando nenhum peso não resolvido, fiquei olhando para o teto do nosso quarto. Aquele teto que eu conheço como conheço o meu próprio rosto. Aquele teto que já vi em tantas noites diferentes, noites de alegria, noites de preocupação, noites de saudade, noites de paz. E pensei no quanto essa casa significava para mim. Não como propriedade, como continuidade, como o único lugar no mundo onde eu ainda era completamente eu mesma, onde cada canto tinha uma memória minha, onde nada havia sido colocado sem que eu tivesse escolhido. E pensei em como, em menos de uma semana, aquela sensação tinha começado a rachar nas bordas. Não de forma dramática. Não de forma que qualquer pessoa de fora conseguisse apontar e dizer, olha, está errado. Mas de forma que eu sentia na pele, nas pequenas coisas, na maneira como eu precisava agora pensar antes de entrar na minha própria lavanderia, antes de usar meu próprio corredor, antes de sentar na minha própria sala sem verificar se alguém estava usando. Tinha alguma coisa por trás daquilo tudo que ainda não estava na superfície, e eu ia precisar encontrar. Existe uma coisa que acontece quando a gente passa tempo demais tentando entender uma situação sem ter todas as informações. A mente começa a preencher as lacunas sozinha, não com invenções, não com paranoia,
com associações, com aqueles pequenos detalhes que a gente registrou sem perceber e que de repente começam a se organizar em padrões. Foi isso que aconteceu comigo na quarta manhã depois que Patrícia e Marlene chegaram. Acordei antes do Álvaro, como sempre. Fiquei deitada por alguns minutos no escuro, com aquele silêncio da casa que eu conheço tão bem, e percebi que estava fazendo algo que não costumo fazer. Estava mapeando os sons, tentando identificar se havia alguém acordado, se havia movimento no corredor, se a minha própria casa estava se comportando como sempre ou se alguma coisa tinha mudado no ritmo dela. E tinha. Não era um som específico, era uma presença. Aquela diferença sutil entre um silêncio que é só seu e um silêncio que você está compartilhando com pessoas que não escolheu ter ali. Quem mora sozinho ou com poucas pessoas por muitos anos entende isso sem precisar de explicação. A casa respira diferente quando tem gente nova dentro dela. Me levantei devagar, sem acordar o Álvaro. Coloquei o hobby, fui até a cozinha. Marlene já estava lá, sentada à mesa, com as mãos em volta de uma xícara, olhando pela janela para o jardim que ainda estava escuro. Ela levantou os olhos quando me ouviu entrar, mas não demonstrou surpresa. Era como se já soubesse que eu apareceria cedo. Não conseguiu dormir? Eu perguntei, indo direto para a chaleira. Durmo pouco faz tempo, ela respondeu. Desde que fiquei viúva, o silêncio da noite pesa diferente. Aquilo me tocou de um jeito que eu não esperava. Não pela informação em si, eu sabia que Marlene era viúva havia alguns anos, mas pelo modo como ela disse, sem dramatismo, sem pedido de compaixão, com aquela honestidade direta de quem já passou do ponto de enfeitar as coisas difíceis. Fiz meu chá. Sentei do lado oposto da mesa e ficamos em silêncio por um tempo, que desta vez não foi desconfortável. Tem silêncios que são paredes e tem silêncios que são pontes. Aquele era uma ponte. Os dois lados ainda não tinham decidido atravessar, mas a estrutura estava lá. Você gosta muito desse jardim, Marlene disse eventualmente, olhando pela janela. Plantei cada coisa que está ali. Ela assentiu devagar. Tomou um gole do café. Tem um pé de gardênia no canto esquerdo, ela disse. Vi ontem de tarde. Já deve ter uns anos. 22. Plantei no ano em que o Renato se formou. Ela virou para me olhar. Havia algo naquele olhar, uma atenção genuína, que me fez perceber que Marlene era daquele tipo de pessoa que ouve de verdade quando alguém fala. Não fica esperando a vez de responder. Ouve. Você tem muita história nessa casa, ela disse. Tenho. E aí veio aquela pausa. Aquela pausa que existe quando alguém quer dizer mais alguma coisa, mas está pesando cada palavra antes de soltar. Lígia, ela começou, com uma voz um pouco mais baixa que as anteriores. Eu preciso te dizer uma coisa. Esperei. Eu não sabia que ia ficar aqui por tempo indeterminado. A Patrícia me disse que seria uns 3 dias, no máximo uma semana, enquanto ela resolvia um problema com o apartamento que eu morava, que já tinha tudo encaminhado e que seria rápido. Fiquei com a xícara parada no ar. Ela disse 3 dias, eu repeti. 3 dias. Marlene me olhou com aquela expressão de quem está cansada de carregar uma informação sozinha. Quando cheguei aqui e vi que ela estava se instalando com aquela calma toda, comecei a achar estranho. Perguntei para ela ontem à noite quando a gente ficou sozinha. Ela disse que as coisas tinham complicado um pouco mais do que esperava, mas que logo se resolvia. E você acreditou? Marlene colocou a xícara na mesa. Me olhou diretamente. Não. Uma palavra. Seca, honesta, sem adorno. Ficamos em silêncio por um momento. Lá fora, o jardim estava começando a ganhar cor com a claridade que chegava devagar.
A Gardênia dos 22 anos estava lá no canto, quieta, como sempre. Marlene, eu disse com cuidado, você sabe o que está acontecendo de verdade? Ela respirou fundo, olhou para as próprias mãos. Não completamente, mas sei que tem algo com um imóvel. Tem meses que a Patrícia fala de uma situação que está para resolver, de uma conta que está para fechar. Nunca me conta os detalhes. Diz que não preciso me preocupar. Fez uma pausa pequena. Quando alguém te diz que você não precisa se preocupar, geralmente é porque tem muito do que se preocupar. Isso eu entendi profundamente. Tinha 74 anos de entender isso. Antes que a conversa pudesse continuar, ouvimos passos no corredor. Os dois olhamos para a porta da cozinha ao mesmo tempo, com aquela sincronia involuntária de quem está no meio de algo que não quer ser interrompido. Patrícia entrou com aquele jeito de quem acabou de acordar, mas já está organizada. Cabelo preso, roupa arrumada, celular na mão. Vocês duas acordaram cedo, ela disse com um sorriso leve. Costume, eu respondi. Ela foi até a chaleira, preparou o próprio café e sentou à mesa conosco com aquela naturalidade que continuava me incomodando profundamente, não pela naturalidade em si, mas pelo que ela representava. A naturalidade de quem já se sente em casa num lugar que não é seu. A conversa que eu e Marlene tínhamos começado se fechou completamente com a chegada dela. As palavras que ainda estavam na boca de Marlene voltaram para dentro. E eu fui percebendo que aquela mulher, a mãe de Patrícia, sabia guardar muito bem o que queria guardar quando a filha estava por perto. Isso me deu uma informação importante. Havia uma distância entre Marlene e Patrícia que não era apenas geracional. Era de confiança. Marlene não contava tudo para a filha, do mesmo jeito que a filha não contava tudo para ela. Aquele café da manhã foi dos mais longos que eu tive em muito tempo, mesmo sendo curto no relógio. Nos dias seguintes, continuei observando. Não de forma ansiosa, não como quem está procurando confirmar uma suspeita. Como quem está tentando entender uma situação que envolve pessoas que importam, porque mesmo com tudo aquilo, o Renato era meu filho e a Patrícia fazia parte da minha família há 18 anos. Marlene era uma mulher que eu não conhecia profundamente, mas pela qual estava desenvolvendo um respeito genuíno. Observar não era hostilidade, era necessidade. E foi observando que fui juntando pedaços. Na quinta-feira daquela semana, o Álvaro saiu cedo para um compromisso e eu fui até o jardim depois do café. Patrícia estava no escritório improvisado com a porta quase fechada, o que não era incomum. Mas desta vez havia uma conversa acontecendo. Ela estava no telefone, a voz baixa, mas não suficientemente baixa para não passar pela porta entreaberta do corredor quando passei. Não parei deliberadamente, mas ouvi um fragmento. Não tem outro jeito agora. O prazo já venceu e eles não vão esperar mais. Precisamos de mais tempo e o único lugar onde consigo esse tempo é aqui. Continuei andando. Não era meu costume ficar escutando conversa alheia por trás de porta. Mas aquele fragmento ficou. Grudou naquele cantinho da memória, onde ficam as coisas que ainda não têm lugar certo, mas que a gente sabe que vão precisar de um. Prazo vencido. Eles não vão esperar. O único lugar onde consigo esse tempo é aqui. Aqui. Minha casa era o único lugar onde ela conseguia tempo. Não para descansar, não para se reorganizar emocionalmente, para ganhar tempo em relação a alguma coisa com prazo vencido. Essa distinção mudou alguma coisa na forma como eu estava lendo aquela situação inteira. Naquela tarde, quando o Álvaro voltou, sentei com ele na varanda. Conto o que tinha ouvido. Não o fragmento do telefone ainda. Não tinha certeza suficiente para trazer aquilo para uma conversa. Mas sobre o que Marlene tinha me dito de manhã cedo,
sobre os 3 dias que tinham se tornado indefinido, sobre a sensação crescente de que aquela situação tinha camadas que ainda não estavam visíveis. O Álvaro me ouviu, desta vez com mais atenção do que da outra vez. Você acha que é mais sério do que ela está dizendo? Ele perguntou. Acho que sim. Não sei o que ainda. Mas tem alguma coisa que ela não está contando. Ele ficou quieto por um momento, olhando para o jardim. Vou conversar com o Renato, ele disse. O Renato, meu filho, que naquele momento estava em São Paulo numa viagem de trabalho que já durava quase 2 semanas, que tinha ligado 2 vezes desde que Patrícia chegou, conversas curtas, assuntos gerais, e que em nenhum momento tinha mencionado que a esposa estava na casa dos pais com 4 malas e a própria mãe. Isso também era uma informação. Quando você falar com ele, eu disse ao Álvaro, pergunta especificamente se ele sabia que a Patrícia ia vir para cá com a Marlene. Álvaro me olhou. Você acha que ele não sabia? Não sei, mas quero saber se ele sabia. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Marlene entrou na cozinha e perguntou se podia ajudar. Eu disse que sim, que ela podia cortar os legumes se quisesse. Ficamos lado a lado por um tempo, ela cortando, eu mexendo a panela, num silêncio de cozinha que é completamente diferente de qualquer outro tipo de silêncio. Tem uma intimidade específica no silêncio de cozinha, uma cumplicidade que não precisa de palavra. Você cozinha bem, ela disse em algum momento. Aprendi com a necessidade, eu disse. E você? Também. Uma pausa. Meu marido gostava muito de comer bem. Passei 38 anos cozinhando para ele. Outra pausa, mais curta. Às vezes ainda faço quantidade para 2 sem perceber. Não respondi imediatamente. Deixei aquilo pousar. 38 anos é muito tempo, eu disse depois. É muito tempo, ela concordou. Tempo suficiente para a gente achar que conhece uma pessoa completamente. E depois perceber que não conhecia nem metade. Aquela última frase ficou no ar entre nós 2 como fumaça. Eu não perguntei o que ela queria dizer. Marlene não explicou. Mas havia ali uma comunicação que não precisava de tradução. Ela estava falando do marido, mas estava dizendo algo sobre a filha também. Aqui preciso te dizer uma coisa, porque você chegou até esse ponto da história e merece essa pausa comigo. Essa história da Lígia, ela não é só sobre uma invasão de espaço. É sobre algo que muita gente que está assistindo isso aqui já sentiu ou vai sentir. Aquela hora em que você percebe que as pessoas que você ama tomaram decisões sobre a sua vida sem te consultar, com a melhor das intenções declaradas, e aí você fica presa entre a mágoa e o amor, sem saber qual dos 2 tem mais razão. Se você está se reconhecendo em alguma parte dessa história, me conta nos comentários. E se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. Aperta o sininho também, porque toda semana tem uma história nova que parece inventada, mas que a gente sabe que não é. Histórias de mulheres reais, de situações que ninguém escolhe, mas que ensinam mais do que qualquer coisa que a gente planejou. Agora volta comigo para a Lígia. Na sexta-feira daquela semana, o Álvaro finalmente falou com o Renato. Eu não estava na conversa. Estava no quarto arrumando umas coisas quando ele ligou para o filho. Mas quando o Álvaro entrou no quarto depois que desligou, eu vi na expressão dele que a conversa tinha trazido alguma coisa que ele não esperava. E, eu disse. Ele fechou a porta do quarto. Coisa que não era comum, fechar a porta para conversar. Isso já me disse que o que ele tinha a dizer precisava de privacidade. O Renato sabia que a Patrícia ia vir para cá, ele começou. Sabia. Mas não sabia que ela traria a Marlene junto,
Disse que a Patrícia tinha mencionado que podia precisar ficar aqui alguns dias, que ele tinha dito que estava bem, que a gente ia entender, mas que nunca tinha falado em trazer a mãe dela. Ficou quieto um momento. Eu esperei. Ele ficou visivelmente perturbado quando eu mencionei a Marlene. O Álvaro continuou. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que ia ligar para a Patrícia. E quando eu perguntei se havia algo que a gente precisava saber, ele disse... Pausa. Ele disse: Pai, tem uma situação com o apartamento da Marlene que está complicada. Mas não é só isso. Não é só isso, eu repeti devagar. Não é só isso. E ele não quis falar mais. Disse que precisava conversar com a Patrícia primeiro. Ficamos os dois em silêncio por um momento, sentados na beira da cama, no nosso quarto que de repente parecia menor, mais fechado, mais cheio de coisas não ditas do que qualquer outro cômodo da casa. Álvaro, eu disse, você está entendendo agora? Ele me olhou. Estou entendendo que é mais complicado do que parecia. É mais complicado do que qualquer um nos contou. Ele passou a mão pelo rosto. Aquele gesto que ele faz desde que eu o conheço quando está processando algo que não queria ter que processar. O que você quer fazer? Ele perguntou. Quero entender o que está acontecendo de verdade, antes de decidir qualquer outra coisa. No sábado de manhã, Patrícia acordou tarde. Marlene e eu tomamos café juntas de novo, mas dessa vez a conversa foi mais superficial, como se a noite tivesse colocado uma camada de cautela em cima do que tinha começado a se abrir entre nós. À tarde, o Renato ligou para Patrícia. Eu estava no jardim, mas a janela da sala estava aberta e dava para ouvir, não as palavras, mas o tom. A conversa foi tensa. Patrícia ficou de pé, andando de um lado para o outro da sala, com a voz baixa, mas o corpo todo demonstrando aquela tensão de quem está sendo questionado sobre algo que preferia não responder. Depois que desligou, ficou parada por alguns minutos, olhando para o telefone. Então, levantou os olhos e me viu através da janela. Por um segundo apenas, vi algo na expressão dela que não estava acostumada a ver. Não era a Patrícia segura, articulada, que tinha chegado com 4 malas e uma explicação pronta. Era outra coisa. Era alguém que percebeu que o terreno estava mudando debaixo dos pés. Ela desviou o olhar. Eu voltei para o jardim. Naquela noite, aconteceu algo que reorganizou tudo o que eu pensava que sabia até então. Eu tinha ido até a estante da sala pegar um livro depois do jantar, quando me deparei com um papel que tinha caído atrás do vaso de planta que fica no canto da estante. Era dobrado, pequeno, como se tivesse escorregado do bolso de alguém ou caído de algum lugar sem que ninguém percebesse. Peguei. Desdobrei. Era um papel manuscrito, com a letra de Marlene, que eu já tinha visto numa listinha de compras que ela tinha feito alguns dias antes. Algumas linhas apenas. Não um bilhete completo. Parecia um rascunho, ou o começo de algo que não tinha sido terminado. Estava escrito: se eu soubesse que era assim, não teria concordado. Ela disse que era temporário. Mas temporário para Patrícia nunca foi o que é para todo mundo. Preciso falar com a Ellie antes que... E parava. A frase não terminava, como se Marlene tivesse sido interrompida ou tivesse desistido de continuar escrevendo naquele momento. Fiquei com aquele papel na mão por um longo tempo. Preciso falar com a Ellie antes que... Antes que o quê? Dobrei o papel com muito cuidado. Fui até o quarto. Guardei dentro do caderninho que estava na minha mesa de cabeceira, aquele que uso para anotar coisas que não quero esquecer. Deitei. Fechei os olhos e fui percebendo, à medida que o silêncio da casa se instalava ao redor, que Marlene tinha algo a me dizer. Algo que ainda não tinha encontrado a forma certa de dizer.
Algo que, quando finalmente saísse, ia mudar o que eu entendia não só sobre Patrícia, mas sobre toda a situação que tinha chegado junto com aquelas 4 malas naquela quinta-feira de tarde. Só que havia também outra coisa naquele papel que não estava nas palavras. Estava no fato de que Marlene tinha começado a escrever aquilo. Que ela sentia a necessidade de registrar, de organizar, de encontrar uma forma de chegar até mim. Isso significava que o que ela sabia era pesado demais para carregar sozinha por muito mais tempo. E que o que eu ainda não sabia sobre a razão real de Patrícia ter escolhido justamente esta casa, entre todas as possibilidades que uma pessoa tem quando precisa de ajuda, era provavelmente a parte mais importante de toda essa história. Tem manhãs que a gente acorda sabendo que aquele dia vai ser diferente. Não por nenhum motivo concreto, não porque algo anunciou, não porque o céu está de uma cor específica ou porque o corpo deu algum sinal claro. É uma certeza silenciosa, daquelas que chegam de dentro para fora e que a experiência de 74 anos ensina a não ignorar. Acordei assim naquele domingo. O Álvaro ainda dormia. A casa estava naquele silêncio de manhã cedo que eu conhecia de décadas, mas que naquela semana tinha adquirido uma textura diferente, mais carregada, como tecido molhado que pesa mais do que deveria. Me levantei, coloquei o hobby, fui até a cozinha. Marlene não estava lá ainda. Fiz o chá devagar, com aquela atenção que a gente coloca nas coisas pequenas quando a cabeça está cheia de coisas grandes. Coloquei a chaleira, esperei a água ferver, separei a xícara, o mel, a fatia de limão que gosto de espremer por cima, cada gesto no lugar certo, cada coisa no tempo certo. Sentei à mesa, abri o caderninho, reli o fragmento que tinha copiado do papel de Marlene na noite anterior. Preciso falar com a Ellie antes que... Antes que o quê, Marlene? Fechei o caderninho. Tomei o chá e decidi que não ia esperar mais. Quando ouvi os passos de Marlene no corredor, uns 20 minutos depois, me preparei. Não de forma tensa, não com um roteiro pronto na cabeça. Me preparei da forma como as mulheres da minha geração aprendem a se preparar para conversas difíceis. Respirei fundo, organizei os pensamentos e decidi que ia ouvir mais do que falar. Ela entrou na cozinha com aquela postura que eu já tinha aprendido a ler. Os ombros levemente curvados para dentro, o olhar indo primeiro para a janela antes de vir para mim. A postura de quem carrega algo que está ficando pesado demais. "Bom dia", eu disse. "Bom dia, Lígia." Ela foi até a chaleira, preparou o café, sentou do lado oposto da mesa. Ficamos em silêncio por um momento, mas desta vez eu percebi que o silêncio tinha uma qualidade diferente das outras manhãs. Estava tenso nas bordas, como elástico esticado. Fui direta, com cuidado, mas direta. "Marlene, encontrei um papel ontem. Caiu atrás do vaso da estante." Parei. Não li por inteiro porque estava incompleto, mas o que eu li me disse que você tem alguma coisa para me contar. Ela ficou completamente parada com a xícara a meio caminho da boca. Depois, pousou a xícara na mesa. Me olhou por um longo momento, com aquela expressão de quem está pesando a decisão de falar ou não falar. De quem sabe que uma vez que as palavras saem, não voltam mais. E então, os ombros dela desceram. Aquela descida pequena, quase imperceptível, de quem larga um peso que estava segurando há tempo demais. Eu precisava encontrar um jeito de te dizer. Ela começou, com a voz baixa, como se houvesse alguma chance de ser ouvida do corredor. Mas toda vez que eu ia começar, a Patrícia aparecia, ou o Álvaro estava por perto, ou eu perdia a coragem. "Pode falar agora. Eles estão dormindo ainda." Ela assentiu. Tomou um gole do café. E começou. A história que Marlene contou naquela manhã de domingo levou quase 1 hora para ser contada completamente.
Não porque era complicada demais para ser resumida, mas porque Marlene é daquele tipo de pessoa que precisa contar as coisas na ordem certa, do começo, sem pular etapas, porque pular etapas significa perder o contexto. E o contexto, nesse caso, era tudo. Cerca de 2 anos antes, o marido de Marlene, já doente, mas ainda lúcido, tinha tomado uma decisão sobre o apartamento onde eles moravam juntos há muitos anos. Era um apartamento quitado, bem localizado, que representava a maior parte do patrimônio que tinham construído. Antes de falecer, ele tinha deixado um documento informal, não um testamento oficial, mas um escrito de próprio punho, dizendo que o imóvel deveria ser mantido no nome de Marlene pelo tempo que ela precisasse e que qualquer decisão sobre ele deveria partir exclusivamente dela. Quando ele faleceu, Patrícia começou a falar sobre o apartamento. A princípio de forma suave. Comentários sobre valorização do mercado, sobre como manter um imóvel grande sozinha era trabalhoso, sobre como Marlene poderia viver com mais conforto se vendesse e ficasse com o dinheiro em aplicações. Marlene tinha ouvido, tinha considerado, mas não tinha tomado nenhuma decisão porque não estava pronta. Meses depois, Patrícia voltou ao assunto, desta vez com mais urgência. Havia um comprador interessado, havia uma oferta boa, havia uma janela de oportunidade que não duraria muito. Marlene, sob pressão e sem entender completamente todos os detalhes legais que a filha apresentava, concordou em pelo menos ouvir mais sobre a proposta. E foi aí que as coisas começaram a se complicar de um jeito que Marlene só foi entender completamente muito depois. Patrícia tinha uma situação financeira que Marlene não conhecia em detalhes, mas que era mais delicada do que aparentava. Havia dívidas. Havia um apartamento que ela e o Renato tinham comprado na planta alguns anos antes, que tinha atrasado a entrega, que tinha gerado custos adicionais, que tinha criado um buraco financeiro que foi sendo tampado com crédito e com otimismo até que o crédito se esgotou e o otimismo não era suficiente. A venda do apartamento de Marlene seria a solução. Não para Marlene, para Patrícia. Ela não disse isso claramente. Marlene me contou, com aquela precisão dolorosa de quem revisa uma memória muitas vezes. Ela sempre apresentou tudo como sendo para mim. Que eu ia ficar melhor, que ia ter mais dinheiro líquido, que ia ser mais fácil. Mas quando eu fui entender os números de verdade, percebi que a maior parte do que sairia da venda ia para cobrir uma dívida que estava no nome dos dois, do Renato e da Patrícia, com o apartamento deles. Fiquei ouvindo sem interromper. Eu assinei uns documentos, ela continuou. E aqui a voz dela foi ficando mais baixa. Ela disse que eram autorizações preliminares, que eu ainda poderia desistir. Mas quando fui perguntar para um advogado que uma amiga minha indicou, ele disse que aqueles documentos eram mais comprometedores do que a Patrícia tinha deixado entender. Comprometedores como? Eu perguntei com cuidado. Como em? Se eu desistisse da venda naquele ponto, haveria penalidades financeiras que eu não teria como pagar facilmente. Marlene fechou os olhos por um segundo. Então eu fiquei num lugar em que não queria vender, mas desistir também tinha um custo alto. Silêncio. E o apartamento? Eu perguntei. Foi vendido há 3 meses. 3 meses. O dinheiro tinha saído. E Marlene estava aqui, na minha cozinha, sem o apartamento que o marido tinha deixado para ela, sem um lugar próprio, e com a filha que havia orquestrado tudo aquilo tendo trazido as duas para a minha casa, porque o dinheiro da venda não tinha sido suficiente para cobrir tudo o que precisava ser coberto. Porque havia mais uma parte que Marlene me contou então, e essa foi a que fez tudo finalmente se encaixar de um jeito que doeu de uma forma específica e precisa. O dinheiro da venda do apartamento de Marlene tinha coberto parte das dívidas de Patrícia e Renato. Mas não tudo.
Havia ainda uma pendência com a construtora do apartamento deles, um valor que precisava ser quitado dentro de um prazo que estava se esgotando e que Patrícia não tinha mais de onde tirar, a não ser que encontrasse uma forma de ganhar tempo. E a forma de ganhar tempo era não ter custo de moradia por um período, para ela e para a mãe. Enquanto reorganizava as finanças, enquanto negociava a pendência, enquanto encontrava uma saída. Minha casa. Minha casa era a solução financeira de Patrícia, não uma visita, não um pedido de ajuda temporário com prazo claro, uma estratégia, uma conta que alguém fez sem me perguntar. Se ficarmos na casa de Lígia e Álvaro, não pagamos aluguel, não pagamos condomínio, não pagamos nada, e esse dinheiro que economizamos vai para a pendência da construtora. Fiquei sentada naquela cadeira de madeira da minha cozinha, com a xícara de chá já fria na minha frente, ouvindo Marlene terminar de contar o que sabia, e senti uma coisa que não era raiva ainda. Era aquela clareza fria de quando tudo que estava nebuloso finalmente fica nítido. Não foi um engano. Não foi um imprevisto. Foi uma decisão tomada por pessoas que presumiram que eu aceitaria ser a solução de um problema que elas próprias tinham criado. Marlene, eu disse depois de um silêncio que durou o tempo que precisou durar. Você sabia de tudo isso quando chegou aqui? Ela me olhou com aquela honestidade que tinha aprendido a reconhecer nela. Sabia de parte. Sabia que tinha algo com o apartamento deles. Não sabia que a venda do meu tinha ido principalmente para cobrir dívidas deles. Isso eu fui entendendo aos poucos. Pausa. E não sabia que o plano era ficar aqui por quanto tempo fosse necessário. Achei que eram dias. Por que está me contando agora? Ela respirou fundo. Porque você tem o direito de saber. Porque essa é a sua casa. Porque assisti essa semana inteira você sendo gentil, educada, preparando o jantar, cedendo espaço e sabendo, eu sabia, que você estava engolindo alguma coisa que não era pequena. Os olhos dela ficaram brilhando, mas ela não chorou. Marlene não era do tipo que chora facilmente. E porque fui mãe a vida inteira e sei reconhecer quando uma pessoa está sendo tratada como se os próprios sentimentos não importassem. Aquelas palavras foram as mais diretas e as mais generosas que alguém tinha me dito naquela semana inteira. Obrigada, pensei, mas não disse ainda. Ainda tinha coisas para resolver antes de qualquer agradecimento. Quando o Álvaro acordou e desceu para o café, eu pedi que ficasse na cozinha comigo. Chamei Patrícia. Ela veio com aquela postura habitual, mas havia algo diferente nela naquela manhã. Talvez a conversa com o Renato no dia anterior. Talvez alguma coisa que leu no ar da casa. Talvez simplesmente o cansaço de manter uma versão da história que estava ficando difícil de sustentar. Sentamos os 4 à mesa. Marlene ficou ao meu lado, o Álvaro ao meu outro lado, Patrícia na cadeira da frente. Não levantei a voz. Não precisei. Contei o que sabia. Com calma, com ordem, com cada detalhe no lugar certo. Falei do apartamento de Marlene. Falei das dívidas. Falei da pendência com a construtora. Falei de como minha casa tinha entrado nos cálculos de alguém como uma linha num orçamento. Uma solução que não precisava ser consultada porque a resposta já estava presumida. Patrícia tentou, nos primeiros minutos, manter aquela postura de quem tem explicação para tudo. Começou a falar de contexto, de dificuldades imprevistas, de intenções que eram boas mesmo que o caminho não tivesse sido o mais direto. Eu deixei ela falar. E quando ela terminou, eu disse apenas: Patrícia, eu não estou perguntando sobre as suas intenções. Estou dizendo o que aconteceu. Você tomou uma decisão sobre a minha vida sem me perguntar. Isso não tem justificativa que mude o que é. Ela ficou em silêncio. O Álvaro, ao meu lado, estava quieto com aquela quietude de quem finalmente entendeu o tamanho da coisa e não tem mais argumento de que é só uma fase.
E então aconteceu algo que eu não esperava. Marlene, que tinha ficado quieta desde que Patrícia entrou na cozinha, colocou a xícara na mesa com um som pequeno, mas definitivo, e olhou para a filha. Patrícia, ela disse, com aquela voz de mãe que não grita, mas que não deixa dúvida de que chegou ao limite. Você vendeu o meu apartamento dizendo que era para me ajudar. Usou o dinheiro para cobrir uma dívida que era sua. Trouxe a mim e a Lígia para dentro de uma situação que nenhuma das duas escolheu completamente. Pausa. Eu sou sua mãe. Te amo. Mas o que você fez não foi certo, e você sabe disso. O silêncio que veio depois daquelas palavras foi diferente de todos os outros silêncios daquela semana. Era um silêncio que pesava de forma diferente, não de tensão acumulada, mas de verdade finalmente dita. Patrícia abriu a boca. Fechou. Os olhos dela ficaram úmidos. E pela primeira vez desde que tinha chegado com aquelas 4 malas e aquela postura de quem já tinha resolvido tudo, eu vi alguém diferente sentado naquela cadeira. Não a nora articulada e segura. Uma mulher de 46 anos que tinha tentado resolver uma situação grave, fazendo escolhas erradas e que estava agora, pela primeira vez, sem nenhuma explicação na ponta da língua. Aqui preciso pausar e te dizer alguma coisa, porque você acompanhou essa história do começo e merece esse momento. Histórias como a da Lígia não estão nos jornais, não viram manchete, mas acontecem em casas como a sua, como a minha, como a de tanta gente que assiste esse canal toda semana. São histórias de silêncio, de limites que foram sendo cruzados devagar, de pessoas que amam demais para dizer não, até que o não se torna inevitável. Se você está aqui e ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aperta o sininho, porque toda semana tem uma história nova, e cada uma delas existe para lembrar que os sentimentos das pessoas importam, que os limites existem por uma razão, e que nunca é tarde para recuperar a própria voz. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora deixa eu te contar como a Lígia terminou aquela conversa. Depois que o silêncio se instalou e ficou o tempo que precisava ficar, eu olhei para Patrícia e disse o que tinha organizado dentro de mim ao longo de toda aquela semana, não em forma de discurso, não em forma de acusação, em forma de clareza. Patrícia, eu não vou te pedir para sair desta casa hoje. Não é isso. Você está passando por uma dificuldade real e eu entendo isso. Mas o que vai acontecer agora é diferente do que estava acontecendo até aqui. Ela me olhou. Vamos conversar sobre um prazo real, não enquanto as coisas se resolvem. Um prazo com data, com um plano claro, com você me dizendo o que está acontecendo de verdade, não a versão que achava que eu ia aceitar mais facilmente. Continuei. E enquanto você estiver aqui, essa continua sendo a minha casa, não um hotel, não uma solução de orçamento. A minha casa, onde eu tenho rotinas e espaços e uma vida que construí ao longo de décadas. Você pode estar aqui dentro dessa realidade, não no lugar dela. Patrícia assentiu, devagar, com aquela seriedade de quem está ouvindo de verdade pela primeira vez. E o Renato? O Álvaro disse. E foi a primeira vez que ele falou desde que a conversa tinha começado, com uma firmeza tranquila que me fez sentir que finalmente estávamos os dois no mesmo lugar. Precisa estar nessa conversa também. Não por telefone, presencialmente, essa semana. Patrícia disse que sim. Nos dias seguintes, as coisas mudaram. Não de forma dramática. Não como num filme em que uma conversa resolve tudo instantaneamente. Mudaram da forma como as coisas mudam na vida real, gradualmente, com recaídas, com momentos de tensão, mas com uma direção diferente. O Renato voltou de São Paulo na quarta-feira. Sentamos todos juntos numa conversa que foi longa e que não foi fácil,
mas que foi honesta de um jeito que as conversas anteriores não tinham sido. Soube mais detalhes sobre a situação financeira deles, sobre o que tinha acontecido com o apartamento de Marlene, sobre o que precisava ser resolvido e em quanto tempo. Não vou fingir que foi simples. Não vou te dizer que abracei todo mundo e que as mágoas sumiram numa tarde. Seria desonesto. Algumas coisas que foram ditas naquela semana, algumas decisões que foram tomadas sobre a minha vida sem a minha participação, essas coisas levam tempo para serem processadas. Amor não apaga decepção rapidamente. Convivência não conserta confiança quebrada de um dia para o outro. Mas o que mudou foi real. Estabelecemos um prazo de 60 dias, com um plano concreto que o Renato e Patrícia apresentaram, mostrando como pretendiam resolver a pendência financeira e encontrar uma solução de moradia para Marlene. Não uma promessa vaga. Um documento escrito, com datas, com responsabilidades claras. Marlene ficou naqueles 60 dias. E nesse período, algo aconteceu que eu não tinha previsto, mas que me alegrou de uma forma genuína. A gente foi se conhecendo de verdade. Aquelas manhãs de cozinha, aqueles silêncios de jardim, aquelas conversas que começavam sem roteiro e chegavam em lugares que nenhuma das duas planejava. Marlene era uma mulher com muita história dentro, com muito que tinha vivido e engolido e sobrevivido. E havia uma dignidade nela que eu respeitava profundamente. Na manhã em que ela foi embora, para um apartamento menor, mas seu, que o Renato e Patrícia ajudaram a alugar como parte do acordo, a gente ficou um momento parada na porta antes de se despedir. Obrigada por ter me contado, eu disse. Obrigada por ter ouvido, ela respondeu. E houve entre nós, naquele instante, um entendimento que não precisou de mais palavras. Duas mulheres que tinham chegado àquela situação por caminhos completamente diferentes, mas que tinham encontrado ali, naquela cozinha de domingo cedo, uma espécie de solidariedade que não estava nos planos de ninguém. Com Patrícia, a relação ficou diferente. Não rompida, não fria, mas diferente. Mais honesta do que tinha sido em muitos anos, talvez, porque algumas conversas, mesmo as dolorosas, limpam um espaço que estava cheio de coisas que ninguém queria nomear. E quando esse espaço fica limpo, o que cresce ali pode ser mais sólido do que o que existia antes. Com o Renato, conversei separadamente algumas semanas depois. Uma conversa difícil, daquelas que mãe e filho precisam ter quando a vida fica séria demais para ser tratada com gentilezas superficiais. Ele sabia mais do que tinha admitido no começo. Não tudo, mas mais do que cabia num "eu não sabia que ela traria a Marlene junto". E essa conversa também precisava acontecer. Não vou te dizer que tudo ficou perfeito, porque não ficou. E acho que seria uma desonestidade enorme terminar essa história dizendo que uma conversa resolveu décadas de dinâmicas familiares complexas. A vida não funciona assim. O que ficou foi outra coisa, mais valiosa do que perfeição. Ficou a clareza de saber que eu tinha um limite e que esse limite era real e legítimo. A clareza de saber que dizer não para uma situação não significa dizer não para as pessoas envolvidas nela. A clareza de que a minha casa, essa casa que construí azulejo por azulejo, escolha por escolha, memória por memória, não era um recurso disponível para ser usado sem que alguém me perguntasse. E ficou a gardênia dos 22 anos no canto do jardim, que eu reguei na manhã depois que Marlene foi embora, como regaria em qualquer outra manhã, com aquela tranquilidade de quem sabe que está cuidando de algo que é seu. Porque isso é o que aprendi com tudo o que aconteceu naquelas semanas. Que a gente pode amar muito, pode querer ajudar, pode estar disposta a abrir a porta para quem precisa. Mas abrir a porta por escolha é completamente diferente de ter a porta aberta sem que ninguém pergunte. E reconhecer essa diferença, defendê-la quando necessário, não é egoísmo.
É respeito por tudo que você construiu, por tudo que você é. Às vezes, a pessoa que mais precisa aprender a dizer não, não é aquela que deixou de amar a família. É justamente aquela que passou a vida inteira amando demais para colocar limites. Eu me chamo Lígia Amaral. Tenho 74 anos. E aprendi isso mais tarde do que gostaria. Mas aprendi. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa do coração. Se inscreve nesse canal agora, se ainda não fez isso. Aperta o sininho para não perder nenhuma história nova. E deixa um comentário aqui embaixo me contando o que você sentiu, o que essa história te lembrou, se você já viveu algo parecido ou se conhece alguém que precisava ouvir exatamente isso hoje. Cada comentário que você deixa diz que histórias como essa importam. Que mulheres como Lígia, como Marlene, como tantas outras que passam a vida cuidando de todo mundo e esquecem de cuidar de si mesmas, merecem ser ouvidas. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama e que talvez precise dessa história hoje. Você nunca sabe quem do outro lado está esperando exatamente essas palavras para ter coragem de recuperar a própria voz. Até a próxima história. E obrigada por estar aqui.